eu sou geriatra e faço pesquisas na área de envelhecimento. Então, hoje nós vamos conversar sobre qualidade de vida na terceira idade, né, na velhice. O termo velhice, envelhecimento, não tem nenhum sentido pejorativo, então, quando a gente fala velho, é apenas se referindo a uma pessoa de terceira idade, assim como quando a gente fala criança, menino, é uma pessoa mais jovenzinha, tá? Então, já para a gente combinar que chamar de velho não é feio, tá bom? A gente vai falar um pouco sobre as alterações que acontecem no nosso organismo à medida que a gente vai envelhecendo e como é que a gente pode contornar isso. E aí a gente vai conversando sobre as situações que a gente pode, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa qualidade de vida na velhice. Então, até 1970, né, 50 anos atrás, nós tínhamos níveis muito altos de fecundidade. As mulheres tinham muitos filhos, né? E a partir do ano 2000, começou a haver uma diminuição do número de nascimentos de crianças. De forma que em 2010, nós tínhamos em torno de 19 milhões de pessoas com mais de 60 anos. E as previsões para 2050, que é daqui a pouco, nós vamos ter 66 milhões de pessoas com mais de 60 anos, um aumento de 239%. E a faixa de idade que mais cresce é a de pessoas com 80 anos ou mais. Então, nós vamos ter um número grande de pessoas com 80 anos ou mais. E nós precisamos nos preparar, tanto o sistema de saúde, quanto nós que estamos envelhecendo, porque o sistema de saúde não vai absorver um número grande de pessoas deficientes, incapazes, com mais de 80 anos. Então, nós podemos nos ajudar, melhorando a nossa qualidade de vida, mudando nossos hábitos, e também o sistema não vai ter como segurar isso tudo. E você quer falar alguma coisa? Não, eu queria só fazer uma perguntinha rapidinho. Pode fazer. Porque, assim, eu estou com 70 anos, mas antes da pandemia, eu trabalhava, eu estudava, eu andava, eu fazia academia, eu fazia tudo. Mas eu já sentia muitas dores. Mas enquanto eu estava ativa, as dores eram suportáveis, né? E agora, eu sei que vai ser difícil. Eu descobri que eu estou com fibromialgia. As dores são terríveis, terríveis. Aí eu fico pensando, como você falou, a gente tem que melhorar a nossa qualidade de vida, né? Mas eu juro para você que eu não sei se eu vou aprender. Vai sim. Te interrompendo, porque depois eu esqueço, sabe? Tá, você anota essa sua questão aí, e se no final você não conseguir enxergar nada que você possa fazer para melhorar a sua qualidade de vida, aí a gente vai rever. Porque o que eu pretendo fazer aqui é mostrar para vocês formas de melhorar a nossa qualidade de vida. É o que nós vamos fazer. Não o que o sistema de saúde, o que os médicos podem fazer, mas o que cada um de nós, no seu dia a dia, pode fazer para, inclusive, diminuir as dores. Amém. Tá? Então, vamos lá. Junto com o envelhecimento da população, veio uma mudança no perfil de doenças. Isso que você falou aí agora de fibromialgia já é uma doença da modernidade, entendeu? Antigamente as pessoas não tinham tantas doenças crônicas, morriam mais cedo de doenças infecciosas, né? Então, em 1950, 40% das causas de morte era por doenças infecciosas. E atualmente, menos de 10% são por doenças infecciosas, né, as mortes. E nós temos que as doenças crônicas, sim, elas sim, são 70% das causas de morte. Diabetes, hipertensão, elas acometem uma boa parte dos adultos brasileiros. Eu costumo dizer que a pior doença é a diabetes, porque a pessoa não vê o que está acontecendo dentro do corpo dela. E as artérias, elas vão envelhecendo muito rapidamente. E quando a gente envelhece, a gente precisa de quê? De boa circulação e bons ossos. Se a circulação está ruim, vão vir doenças crônicas. Vai vir infarto, AVC. Então, quem tem
aumento de insulina, quem tem glicose aumentada, precisa mudar hábitos para poder reduzir. E isso é hábito de vida, é alimentação e atividade física. Então, nós temos 6% dos nossos adultos com diabetes e 20% com pressão alta. Eu fiz uma pesquisa aqui na Fiocruz há alguns anos e o nosso percentual de diabéticos era em quase 30%. Então, aqui em Manguinhos, a quantidade de pessoas diabéticas é muito alta. E de hipertensos, de cada 100 pessoas, 80 estavam com pressão alta. Então, é muito. E isso, tanto essas duas doenças, tem tudo a ver com a forma como a gente vive, com o estilo de vida da gente, entendeu? Então, elas são a primeira causa de mortalidade e de hospitalização no nosso país. Depois vem câncer e depois vem obesidade. Obesidade está crescendo, né? 19, de cada 100 pessoas, 19 estão obesas. E a prevalência de obesidade no Brasil passou de 12% em 2003 para 27% em 2019. Mais do que dobrou, entendeu? Em menos de 10 anos. Em menos de 20 anos, né? E isso está aumentando entre os adultos. O IBGE mostra, em 2020, ele já mostrava que estava aumentando. E o que é isso? É o estilo de vida, a alimentação que a gente está comendo. É uma alimentação muito mais inflamatória. Essa alimentação aqui do lado direito da tela, né? Com hambúrguer, com coisa frita, com esse pão aí cheio de açúcar, em detrimento, assim, em prejuízo, faltando uma alimentação mais saudável, mais natural. Então, gente, a velhice, ela não é definida só pela idade, e sim pelas condições físicas de cada um, pelas condições de funcionalidade que cada um consegue fazer, pelas condições mentais e de saúde. Então, o processo de envelhecimento ele é diferenciado e é pessoal. Uma pessoa de 70 anos pode estar caminhando, indo à rua, fazendo compra, fazendo ginástica, estudando, e pode ter uma outra pessoa que está em casa com sequela de AVC, com sequela de infarto, sem condições de sair de casa. Então, isso é diferente de uma criança. Quando a gente fala assim, criança de 6 anos, de 10 anos, elas estão todas mais ou menos no mesmo nível. Você sabe o que esperar de uma criança dessa. Quando a gente fala de envelhecimento, as pessoas envelhecem de forma diferente. E isso está muito relacionado ao estilo de vida de cada um. Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre o que acontece no nosso corpo entre os 30 e os 80 anos, né? Na vida adulta e na velhice, tá? De uma forma geral, a gente tem uma diminuição da capacidade de trabalho, mas não é nada tão grave, é em torno de 30%. Isso não é muito. Uma diminuição da massa e da força muscular, um aumento do tecido adiposo, da gordura. Então, todo mundo de 80 anos vai ter uma gordurinha embaixo do braço, uma gordurinha na barriga. Isso vai ter, porque isso é fisiológico. E uma diminuição da massa óssea. Os nossos ossos, as células ósseas, elas também diminuem um pouco com a idade. Mas nada para fazer osteoporose. Osteoporose é doença. Né? A diminuição de massa óssea fisiológica, ela se chama osteopenia. Tem um pouquinho de perda de massa óssea, mas nada que faça a gente virar vidro e quebrar facilmente. Os nossos órgãos sensoriais, eles têm uma alteração na audição. A gente tem alteração na audição. Então, o que são as frequências mais altas? São as vozes de crianças e de mulheres. Então, quando a gente envelhece, lá pelos 80 anos, a gente tem mais dificuldade de ouvir as vozes de crianças e de mulheres, e mais facilidade para ouvir as vozes dos homens. Então, não adianta o tom de voz, que vai distorcer o som e vai incomodar. Quando uma pessoa, e aí eu falo para vocês assim, quando nós percebemos que estamos tendo que aumentar o som da televisão, que os filhos estão tendo que falar mais alto, chegar mais perto, estão reclamando da gente, é a hora de procurar o aparelho auditivo, tá?
Assim como a gente usa óculos, a gente deve usar o aparelho auditivo. Se estiver, porque senão uma pessoa que ouve mal, ela se isola, ela tende a parar de ir aos encontros sociais. E a gente vai ver aqui que o isolamento social é um problema de saúde tão grave, um risco tão grave quanto o cigarro. Então, tudo que nós pudermos fazer para evitarmos ficarmos isolados, a gente deve fazer. E usar o aparelho auditivo na hora em que a gente percebe que está precisando é um fator de prevenção do isolamento. No paladar, existe uma diminuição para a percepção do sal, principalmente, tá? Então, tomar cuidado, porque quando a gente fica lá pelos 80 anos, existe uma tendência a colocar mais sal e mais açúcar. Então, o ideal não é fazer isso, colocar mais sal, é sim entender isso e usar outros temperos, limão, outros temperos que possam ajudar no paladar, mas não aumentar o sal e o açúcar, entendeu? Com relação à visão, todo mundo, a partir dos 40 anos, precisa de usar óculos, né? Porque a acomodação, ela diminui, a acomodação visual, ela diminui. Então, todos nós, de uma forma geral, lá pelos 50 anos, estamos usando óculos, né? Mas não é só isso que acontece. Existe uma diminuição da adaptação a ambientes escuros, da percepção de contraste de cores. Então, isso faz com que pessoas com 80 anos tenham maior risco quando vão dirigir. Eu sempre recomendo que a gente pare de dirigir aos 80 anos. Hoje em dia, as pessoas conseguem andar no Uber, conseguem ter outras formas de se deslocar e para não colocar em risco as outras pessoas. Porque se diminui a nossa capacidade de reação a estímulo, a nossa capacidade de acomodação, a gente coloca em risco as outras pessoas quando a gente está dirigindo. A gente vai ver ali mais adiante no sistema nervoso que a capacidade de reagir a um estímulo, ela diminui. Então, a gente fica mais... É como se a gente ficasse mais lento para reagir. Então, quando o sinal de trânsito muda, uma pessoa de 80 anos tem mais lentidão para mudar marcha, para acelerar, para frear, do que uma pessoa de 40 anos. Tá? O olfato também diminui, então a gente tem que ter muito cuidado com gás, né? Ter sempre olhar o gás para não deixar gás aceso, gás ligado, fogo aceso, sem acender o fogo, porque o gás ligado sem acender o fogo, porque isso causa relativamente comum de intoxicação de pessoas idosas, tá? Na parte digestiva, essa é uma parte que sofre muito com a idade, tá? Existe uma diminuição na produção de saliva e das enzimas digestivas. Então, o certo seria adequado que as pessoas idosas fizessem uso de enzimas digestivas para ajudar na digestão, porque a nossa produção diminui com a idade. E a digestão de proteínas, principalmente pelo estômago, ela fica comprometida. A motilidade, os movimentos do estômago e do esôfago fazem com que o esvaziamento seja mais lento. Então, se a pessoa bebe água junto com a comida, atrapalha mais ainda o esvaziamento do estômago. Tá? A produção de ácido clorídrico pelo estômago, ela diminui. As secreções nas mucosas também. E a função do ácido clorídrico, o estômago da gente, ele é feito para ter ácido clorídrico. Ele tem que digerir carne. Carne não é alguma coisa fácil de digerir. Então, a gente tem que ter um local do nosso corpo que possa fazer isso. O ácido clorídrico fora do estômago, ele queima, ele perfura tecido. Então, o nosso estômago ele é preparado para isso. Agora, se a gente fica tomando omeprazol e esses inibidores de bomba de prótons, que eles diminuem a acidez, tomar isso por muito tempo prejudica muito a função do estômago, prejudica muito a digestão de proteínas. E aí sim, a gente vai ter problemas porque não vai
essas proteínas elas não vão ser digeridas, e proteína é uma fonte de alergia para o nosso corpo, é uma fonte de intolerância alimentar, tá? Uma proteína que não é digerida. Então, como eu falei, o uso de enzimas, ele ajuda na digestão. Tá? Nas células do intestino, nosso intestino, ele tem vilosidades, que são células que absorvem. No boi, a dobradinha do boi, né, quem come dobradinha, está comendo as vilosidades, tá? É aquela superfície de absorção das paredes intestinais. Então, essas células dessa superfície de absorção, elas também diminuem um pouco, tá? Então, de uma forma geral, o trato digestório ele diminui, a digestão diminui um pouco com a idade, a digestão e a absorção. No aparelho respiratório, o que a gente tem? Os nossos músculos aqui entre as costelas, né, diminuem um pouco a força dessa musculatura. E também na traqueia, nossa traqueia, que é essa parte do pescoço aqui, que está aqui na tela, está aparecendo esses anéis, é a traqueia, né? A traqueia, ela tem cílios, como esses que vocês estão vendo aqui do lado da tela, em grande, foram muito ampliados. Esses cílios, eles diminuem com a idade. Então, é por isso que quando uma pessoa idosa, ela fica com gripe, ela faz pneumonia mais facilmente do que uma pessoa mais jovem. Porque esses cílios aí, eles têm a função, junto com os anticorpos que ficam nessa região, de impedir a entrada de germes, de bactérias, de vírus no nosso trato respiratório. Então, com a velhice, esses cílios, eles diminuem a movimentação deles. E os anticorpos nessa região também diminuem. Então, idosos devem se vacinar contra a gripe. Na parte urinária, a gente tem uma diminuição, quando a gente faz 80 anos, uma diminuição de quase metade da função renal. Os rins, eles têm a função de filtrar o sangue entra nos rins, aqui que vocês estão vendo, e eles filtram. E reaproveitam uma parte do que tem que ser reaproveitado e a outra parte vai para a urina, né, eliminada na urina. Essa função renal de filtrar, ela diminui com a idade. Então, o que acontece? Pessoas de 80 anos, quando vão tomar um remédio, a dose deve ser diferenciada em relação à dose das pessoas de 30 anos. A gente sempre começa com uma dose um pouco menor e vai aumentando devagar, porque senão intoxica. Pessoas muito idosas precisam de doses diferenciadas de medicamentos. Além disso, a capacidade de reter a urina na bexiga, ela também diminui. Por isso que a gente vai mais vezes ao banheiro quando a gente fica mais velho. Porque a bexiga, ela retém menos, ela consegue reter menos. Então, a gente sente mais vontade de ir ao banheiro. Ela vai enchendo e aí dá vontade. E o que eu recomendo é ir ao banheiro. Não vai deixar de beber água. Você bebe a sua água e vai ao banheiro. Se tiver que ir 3, 4 vezes, vai. Mas não deixe de beber água, porque a água é super importante para a nossa hidratação. E uma outra coisa que acontece com as mulheres, principalmente, é aquele anelzinho que tem lá no final da uretra, que ajuda a gente a segurar a urina, que se chama esfíncter uretral. Existe uma diminuição da pressão nesse esfíncter. Então, quando a mulher tosse, ela pode perder um pouco de urina. E isso, tem duas formas de resolver isso. Uma com cirurgia, e tem uma cirurgia hoje em dia que ela é bem tranquila de se fazer, e ela tem no sistema público, e com exercícios também para pelve, né? Quem faz ginástica faz exercício para pelve sem saber que está fazendo, e melhora muito a contratilidade desse esfíncter, tá? E melhora esse problema de perda de urina quando tosse, quando espirra. Nos homens,
é muito comum o aumento da próstata, né? E aí aumenta também a frequência urinária. No sistema nervoso, tudo isso que eu estou falando acontece com a gente quando a gente vai envelhecendo, tá? Depois a gente vai ver como a gente evita as complicações. No sistema nervoso, nós temos os neurotransmissores, que são as substâncias que fazem a conexão entre as células, entre as sinapses, que transmitem a informação. Então, a gente, por conta disso, dessa redução dos neurotransmissores, pela redução das células, a gente vai ter, sim, alteração de memória, de atenção, na capacidade de tomar decisões, na linguagem. Então, o que acontece? A gente começa a se queixar de problema de memória. Só que não é demência, não é aquele esquecimento patológico. É simples assim, a pessoa que é idosa, ela consegue reter menos informações do que a pessoa mais jovem. Então, o que acontece? Quando uma pessoa idosa precisa aprender uma informação, ela tem que diminuir a quantidade de informação que ela vai aprender. Se é um texto de 5 páginas e ela precisa dar conta daquilo ali, ela vai aprender a primeira página, vai demorar mais tempo para aprender a primeira página, depois vai para a segunda, e vai demorar mais tempo para aprender as 5 páginas, mas ela vai aprender. Ela não deixa de aprender, ela só precisa de mais tempo para poder aprender o que ela aprendia mais facilmente aos 30, 40 anos, tá? Na questão da atenção, isso hoje em dia, eu estou vendo, mesmo pessoas jovens, por conta das redes sociais, de ficarem muito tempo no celular, o tempo excessivo no celular, no computador, prejudica a atenção de todo mundo. Então, hoje em dia, os jovens estão sofrendo também de problema de atenção, por conta do excesso de exposição à tela, seja celular, seja computador, tá? Na tomada de decisões, isso é a parte anterior do nosso cérebro, aqui onde está escrito, nessa parte bem anterior, eu não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, antes do 1, né? Se chama a região pré-central, frontal, a região frontal do nosso cérebro. Essa região que faz com que a gente tome decisões, né? Vai para um lado, vou tomar... Mulher é muito... Nas mulheres, isso é muito desenvolvido, porque nós, mulheres, fazemos muitas coisas ao mesmo tempo. Então, nós temos a capacidade de cuidar de filho, cuidar de casa, de trabalhar, ainda de fazer algum trabalho voluntário. Enfim, as mulheres têm... Essa sala está animada. Então, as mulheres são capazes de tomar várias decisões ao mesmo tempo, tá? E com a idade, essa capacidade de tomar decisões, ela diminui, mas ela não impede a gente de tomar as decisões, tá? Só que não vai dar para tomar 5 decisões ao mesmo tempo, como a gente fazia mais jovem. E na linguagem é a mesma coisa. É muito comum o que a gente chama de fenômeno da ponta da língua. A palavra fica na ponta da língua, a gente não lembra, aí passa um tempo e a palavra vem. Isso tudo é como se fosse cabelo branco. Todo mundo vai ter um pouquinho, tá? Na região, com relação ao sono, nós temos uma modificação nos estágios do sono, em que o despertar fica mais fácil e o sono profundo ele sofre redução. Então, aos 80 anos, uma pessoa desperta mais vezes durante a noite, tá? Mas ela não fica com insônia. Ela acorda e volta a dormir, tá? E aquele sono profundo que a pessoa tem mais jovem, ela também diminui um pouco esse sono profundo, tá? E, por fim, o sistema imunológico, o que acontece com a idade? Existe uma maior ocorrência de infecções e de câncer, né? Pessoas idosas têm mais câncer do que pessoas mais jovens. E a gente vê aqui como é que a gente pode melhorar o sistema imunológico. Fazendo exercícios, comendo verduras e legumes e frutas de forma variada, porque os legumes, as verduras e as frutas, eles têm substâncias que melhoram a imunidade. Então, se nós variarmos
a nossa alimentação nesse aspecto, nós vamos estar dando assim, um suporte para o nosso sistema imune, tá? Tomar algumas vitaminas e ter uma boa noite de sono. Isso é imprescindível. Pessoas que dormem pouco têm mais infecções do que pessoas que dormem bem. Tá? Então, a idade, ela explica essas diferenças? Uma pessoa pode ter falta de perspectiva, né, e ficar com saudade da juventude, ficar se lamentando, ter sensação de inutilidade, porque essa pessoa está negando a velhice. Ao passo que uma pessoa pode ter uma sensação de vida plena, de estar realizada, de estar fazendo novos planos, a gente vê que essa pessoa está aceitando a velhice. Então, se negar algumas alterações que acontecem com a gente, essa pessoa que nega, ela vai ter muita dificuldade no envelhecimento. E a pessoa que aceita um cabelo branco, aceita uma dificuldade, essas dificuldades que eu falei que vão aparecendo e vai contornando, essa pessoa envelhece melhor. Então, de novo, o processo de envelhecimento, ele é bastante heterogêneo. Esse homem aí, essa foto foi feita, o Mark Sisson, ele é escritor e atleta. Essa foto foi feita quando ele tinha 66 anos. Então, vocês podem ver que é uma pessoa ativa, um atleta, né? E ele fala que a genética coloca a bala na arma, mas é o estilo de vida que vai puxar o gatilho. Por que isso, gente? A gente tem uma genética, mas hoje em dia a gente já sabe que o estilo de vida modifica aquilo que a gente herdou. Então, você pode ter tido, teu pai pode ter tido câncer, Alzheimer e infarto, mas você pode mudar isso. E isso se chama epigenética. É como o nosso estilo de vida influencia os genes que nós herdamos dos nossos pais. Então, por que a gente adoece? Vou dar falar um pouquinho de cada coisa. Na alimentação, né? A gente tem nas gorduras, existe uma gordurofobia hoje em dia, mas uma gordurofobia que está mal direcionada. Porque as gorduras, elas têm uma função energética no nosso corpo. Os ácidos graxos essenciais são aqueles que não são formados. Então, a gente tem que comer algumas gorduras. Senão, a gente não vai fazer hormônio, senão vai haver inflamação. Porque esses ácidos graxos essenciais, eles têm uma ação anti-inflamatória no nosso corpo. Não é aquela ação anti-inflamatória de tomar um anti-inflamatório quando você bate. Mas toda doença crônica, toda, sem exceção, passando da osteoporose à depressão, ao Alzheimer e ao câncer, todas elas começam com inflamação e estresse oxidativo. Então, essa inflamação crônica, ela pode ser combatida, uma das formas de combatê-la é ingerindo esses ácidos graxos que são chamados essenciais. Por quê? Eles, além de serem anti-inflamatórios, eles fazem os hormônios, eles participam da transmissão dos neurônios, da relação entre um neurônio e outro. Então, a gente tem que comer. E onde é que estão essas gorduras boas, né? Essas gorduras boas, elas estão na linhaça, na chia, nas nozes, para quem pode comer um pouquinho de nozes todo dia, mas estão principalmente na sardinha, que é baratinha, só que não na sardinha frita, né? A sardinha frita, ela perde a gordura boa, mas se você fizer uma sardinha cozida, assada, pouco assada, você mantém essa gordura. Porque o aquecimento excessivo, ele destrói as gorduras. Está no atum, está no abacate. Você pode comer abacate todos os dias. Você está dando gordura boa para o seu cérebro, entendeu? Então, azeite virgem. O azeite não serve se for frito, refogado. De novo, queimar, aquecer, faz com que esses ácidos graxos essenciais eles se percam. Então, comer essas coisas aí de forma o mais natural possível. Tá? Mas é importante lembrar que nós precisamos ter gorduras boas no nosso corpo. São nesses alimentos aí. Um problema da sociedade atual é o açúcar.
o açúcar ele é considerado uma droga, ele é uma invenção da sociedade. Né? A natureza não fez o açúcar refinado para a gente comer. A gente que foi lá e inventou o açúcar. E o que ele faz no nosso cérebro? O açúcar ele faz um estímulo excessivo na via de recompensa. O que é isso? Né? A via de recompensa ela faz com que a gente tenha prazer. Quando uma pessoa usa cocaína, uma droga pesada, quem é dependente de álcool e faz uso do álcool, ele tem um prazer excessivo, um prazer tão grande que ele passa a ter um comportamento de busca daquela substância, com perda de controle, com desejos compulsivos, e com o tempo vai tendo uma maior tolerância àquela substância. Com o açúcar é a mesma coisa. Eu recomendo que vocês vejam esse vídeo que está aí nesse link aí, da Nicole Avena. Ela é uma neurocientista, ela fez um vídeo para crianças de 5 minutos que mostra exatamente o que acontece no nosso cérebro quando a gente come açúcar, tá? É um comportamento de vício. Então, por isso que a pessoa quer sempre comer um docinho, ainda chama de docinho, um docinho depois do açúcar. Por isso que bota açúcar no café. Só que o açúcar, ele é altamente inflamatório. Então, se a gente quer começar a desinflamar o corpo e reduzir a influência das doenças crônicas no nosso corpo, a gente precisa começar a diminuir o açúcar. Ao ponto de chegar a tomar um café sem açúcar, ao ponto de reduzir a ingestão de pão, porque o pão, olha só, um pão tem 2 colheres de sopa de açúcar. Então, aqui, esse pão francês. Então, comer pão francês é comer açúcar. E o açúcar ele é um inimigo da sociedade, ele não é nosso amigo. Tá? Ele causa doenças, ele causa inflamação e ele causa tolerância, porque a pessoa que come um açúcar, daqui a pouco ele quer comer um doce de novo, vai botando açúcar em tudo. Ao passo que se você come um brócolis, se você come alguma outra coisa que você goste, você não vai querer comer aquilo todo dia. Mas em relação ao açúcar, aos doces, a pessoa quer comer todos os dias, por causa dessa tolerância e dessa compulsão. Porque o açúcar, ele não é um alimento. Tá? Ele foi inventado e nós ficamos escravizados a ele. Então, a OMS recomenda que ele seja apenas 5% das calorias ingeridas diariamente. Ou seja, cerca de 25 gramas por dia, que daria 2 colheres de sopa em tudo que a gente comer. Se você for olhar um bombonzinho ou um docinho, só isso já tem 25 gramas de açúcar. Então, biscoito recheado, biscoito doce, docinho que a gente compra no mercado. Passem a olhar, passem a ver na bula, lá na receita, lá dos biscoitos, bula, né? Nos rótulos, quanto de açúcar tem em cada. E aí eles chamam açúcar, pode ser carboidrato, né? Eles vão botando outros nomes para enganar. Quanto que tem de açúcar naquilo que você está consumindo? E passe a olhar para você ver o quanto você está consumindo de açúcar por dia. Isso já foi feito, esse cálculo já foi feito. O brasileiro consome diariamente cerca de 150 gramas de açúcar, quando o recomendado é 25 gramas. Então, nós estamos consumindo uma quantidade absurda de açúcar. Por isso, nós estamos engordando, por isso, nós estamos tendo tantas doenças crônicas. Eu falei que o pão francês tem 2 colheres de sopa, não. O pão francês tem 3 colheres de sopa de açúcar. Então, comer um pãozinho, você está comendo já muito mais do que você deveria comer ao longo do seu dia de açúcar. Tá? Então, o jeito é mudar o estilo de vida. E aí, uma alimentação para o cérebro saudável, né? Uma alimentação que ajuda a diminuir a inflamação cerebral. Na doença de Alzheimer, ela tem inflamação cerebral generalizada e estresse oxidativo. O estresse oxidativo, ele acompanha toda a inflamação. Porque se a gente dividir, pegar um tecido, pega o corpo humano, vai dividindo, até chegar lá na célula, aí você vai diminuindo a célula até chegar na molécula, aí divide a molécula até chegar no átomo, todo ser vivo,
Tudo que existe na natureza começa no átomo, né? Então, o átomo ele tem elétrons em volta dele. Quando tem uma doença, quando vem, ou a pessoa come mal, ou ela está exposta à radiação, que a gente está muito exposto à radiação hoje em dia, a gente vai ver isso daqui a pouco, ela bebe uma água que não é uma água bem filtrada, ou ela come agrotóxico, enfim, tudo isso causa estresse oxidativo. Tudo isso chega lá no nível do átomo e desequilibra os elétrons. Isso é chamado estresse oxidativo. Quando o átomo perde um elétron, ele fica instável e passa a se chamar radical livre. Esse radical, ele vai lesando todos os componentes celulares, até lesar o órgão, até se for um fígado, se for um cérebro, né? Se essa inflamação acontece no cérebro, vai ter uma doença neurológica. Se ela acontece no fígado, vai ter uma doença hepática. Se ela acontece no rim, vai ter uma doença renal. Então, dependendo de onde tiver o estresse oxidativo, vai acontecer uma doença naquele órgão, né? E também as doenças autoimunes e também as alergias. Tudo isso está associado à inflamação e ao estresse oxidativo. Então, na doença de Alzheimer, ela tem uma fase, antes da pessoa ficar esquecida, se perdendo tudo, não lembrando de onde ficam as coisas, 20 anos antes, ela já começa a ter alterações no cérebro. Então, é possível que a gente esteja, nesse momento, tendo alterações no cérebro, que vão se manifestar daqui a 10, 20 anos, né? Então, o que a gente deve fazer, né? Modificação da alimentação nessa fase de 20 anos antes, de 10 anos antes, reduz a inflamação no cérebro. Então, a forma como a gente cozinha o alimento contribui para a formação de toxinas e perda de nutrientes. Então, se a gente quer evitar o Alzheimer lá na frente, a gente deve evitar altas temperaturas nos nossos alimentos. Não é só isso que causa o Alzheimer, mas o nosso dia a dia, a forma como a gente cozinha, esses produtos finais da aplicação, que são chamados AGEs, eles são formados quando qualquer alimento ele é submetido a uma alta temperatura. E eles são absorvidos aonde? No intestino. E vão para o sangue, e vão se acumulando, e vão inflamando. Então, isso leva ao envelhecimento e à exacerbação de doenças crônicas e doenças neurodegenerativas. A carne e o leite, eles contêm altos níveis de AGE, de produtos finais da glicação. Então, uma dica, diminua o consumo de carne, coma mais peixe, diminua o consumo de leite, leite de vaca, né? Hoje em dia é possível fazer leite a partir da aveia, existem leites vegetais, leite de coco, que eles não vão causar essa inflamação, tá? Então, esses AGEs, quais são as formas de preparo de alimento que mais produzem AGE? Tostar, assar no churrasco, fritar e grelhar. São essas as formas que fazem mais AGEs. Então, a gente tem que estar atento para diminuir o consumo para diminuir a forma de fazer a comida desse jeito. Você não vai deixar de ir no churrasco, mas você lembra de que quando você estiver lá, que o tostar a carne vai fazer mais desses AGEs. Agora, uma coisa que ajuda a diminuir a produção de AGEs é a aplicação de suco de limão e de vinagre na carne antes de levar para o fogo. Isso diminui a produção, essa caramelização das carnes, né? E quais são as formas de preparo de alimentos que produzem menos AGE? Cozinhar, fazer ensopado, isso faz menos AGE. Isso diminui em 50% a produção de AGE quando você compara com o outro lado ali, com tostar, assar, fritar. Então, o dia a dia, gente, não pode ser comendo grelhado, fritura, não pode ser. O dia a dia deve ser comendo alimentos cozidos e ensopados, se a gente quer diminuir o risco de problemas inflamatórios com a idade, tá?
Outro problema que acontece na atualidade, e aí foi a Graça que falou, se eu não me engano, do estresse da pandemia, e a pandemia causou muito isso, o estresse. Né? O estresse emocional, ele tem duas funções, né? O estresse, o corpo se prepara para fugir ou para lutar. E isso desde que o ser humano foi criado. Né? O estresse só tem essas duas funções. Ou você vai correr do bandido, ou você vai enfrentar, né? Enfrentar um bicho. Ele envolve respostas físicas e comportamentais, que estão relacionadas a duas coisas, a adrenalina e ao cortisol. Na hora que a gente fica estressado, vai liberar adrenalina e vai liberar cortisol no nosso corpo. Não tem jeito. Para que isso? Para aumentar o estado de alerta, de atenção. Uma pessoa que está em perigo, ela tem que estar muito atenta. Para diminuir o apetite. Na hora que você está em perigo, não tem que pensar em comer. Suprime o comportamento sexual, não tem que pensar em reprodução, né? O animal acuado, ele não tem que pensar em reprodução. Esse mecanismo é muito comum aos mamíferos, tá? O direcionamento do oxigênio, dos nutrientes para o cérebro e para os músculos, porque a gente tem que pensar, tem que prestar atenção e tem que correr, tem que se preparar para a luta ou para a fuga. Aumenta a pressão arterial e a frequência cardíaca, aumenta a produção de açúcar lá no fígado, porque a gente precisa de energia, e o açúcar no sangue, ele vai dar energia rapidamente. Inibe a motilidade do sistema gastrointestinal. Diminui a resposta inflamatória imune, porque se uma pessoa está numa briga, numa luta, e ele se corta, ele não pode ficar sentindo dor. Ele tem que lutar, né? Então, ele vai diminuir a resposta inflamatória naquele local ali, diante de uma situação de estresse. Inibe também o sistema de crescimento e de reprodução. Isso no estresse agudo. Agora, se a gente vive num estado permanente de estresse, no estresse crônico, tudo isso vai continuar. E aí, o que vai acontecer? Redução da atividade imunológica, a pessoa vai ter maior suscetibilidade a infecções. É extremamente comum a pessoa ter um herpes, ter uma virose, depois de um aborrecimento, de uma situação de tristeza. Né? O que é isso? É estresse. A inflamação se associa a doenças crônicas, aí vem asma, diabetes, câncer, doenças cardíacas, doenças neurodegenerativas, aumenta a pressão, maior risco de acidente vascular cerebral, maior mortalidade por infarto. Por quê? Porque o nosso corpo não foi feito para sofrer estresse crônico, de forma crônica. E a pandemia, ela fez a gente ter um estresse crônico, né? Ainda no estresse crônico, né? A gente tem aumento da acidez gástrica com azia, ganho de peso, né? Maior produção de açúcar, ganho de peso. Diminuição da concentração, da memória, da aprendizagem, isso tudo a longo prazo. Por quê? Porque o cortisol que é liberado para uma situação aguda, de estresse agudo, se ele for liberado no nosso sangue de uma forma prolongada, ele vai atingir a nossa área de memória, que se chama hipocampo. Já tem estudos mostrando que o estresse crônico, ele lesa o hipocampo diminui de tamanho. E o hipocampo é a principal região do nosso cérebro, onde a gente forma as memórias, onde a gente mantém a memória. Então, a pessoa que tem estresse crônico, ela tem mesmo diminuição de memória, por conta disso. O sono fica alterado, a pessoa vai sentir mais cansaço, o sono é pouco reparador, ela já acorda de manhã, mas não está descansada. Né? Sente dores de cabeça, dores nas articulações, dores musculares, tem diminuição do desejo sexual, disfunção erétil e tem depressão. Então, o que fazer? Isso a gente pode controlar. Né? Aqui na Fiocruz tem exercícios para as pessoas, tem atividades de reiki, tem atividades que ajudam a auriculoterapia, reflexologia, tem atividades que ajudam a reduzir o estresse. E essas atividades foram criadas agora na pandemia, exatamente porque as nossas colegas perceberam que nós funcionários estávamos também muito... Isso aconteceu com todo mundo, né? Então,
foi criado um grupo para auxílio, tanto aos funcionários quanto aos usuários do centro de saúde, né? Que faz com que a gente consiga reduzir o estresse. Então, nós temos que reduzir o estresse. Yoga, Tai Chi, aurículo, aromaterapia, tem várias terapias que vão ajudar a reduzir o estresse crônico, mas é extremamente importante perceber isso, que a gente passa o estresse, e fazer alguma coisa para reduzir isso, tá? Nós temos, no nosso serviço aqui, a gente tem essa possibilidade de oferecer à população uma redução do estresse. Uma outra coisa que causa doenças é a poluição eletromagnética, né? Ela se refere à influência danosa dos campos eletromagnéticos sobre o corpo humano, sobre os animais e sobre os vegetais. E isso é o quê? Se refere aqui a uma radiação gerada por aparelhos eletrodomésticos, pelas instalações elétricas, pelas antenas de rádio, pelas antenas de telefone celular, pela internet sem fio, aquele Wi-Fi que a gente tem em casa, pelos aparelhos de telefone sem fio e pelos telefones celulares. Então, tudo isso gera poluição eletromagnética. Há 50 anos atrás não tinha tanta poluição eletromagnética, né, gente? E isso já foi detectado. Assim, em 2011, existe uma associação internacional para pesquisa em câncer, e em 2011, eles, olha, mais de 10 anos, né, gente? Eles já tinham alertado que a radiação de celulares causava tumor cerebral e devia ser classificada como provável agente carcinogênico humano. Isso em 2011. Em 2017, foi feito um trabalho, foi publicado um trabalho em que, denunciando que a OMS, a radiofrequência estava sendo... Entrou uma pessoa aqui, aí atrapalhou um pouquinho, gente, eu peço desculpas, tá? A gente está numa sala de uso comum. Então, esse trabalho que foi feito em 2017 pelo Dr. Hardell, ele denunciou essa radiação das radiofrequências e a ligação da OMS, a omissão da OMS em relação à radiofrequência, ela foi denunciada em 2017, tá? Por esse trabalho, por esse Hardell, foi num artigo de uma revista. Então, o que eles falaram? Que a maioria dos países não está tomando medidas para reduzir a exposição à radiofrequência e que os níveis ambientais têm aumentado, né? E eles alertaram, isso são palavras dele, né? A OMS precisa servir à saúde e não à indústria, porque a OMS não tinha reconhecido que o excesso de radiação a que nós estamos expostos prejudica a nossa saúde, que causa câncer. Esse médico, o Dr. Mercola, ele tinha esse site, e agora na pandemia, ele fez algumas denúncias, e esse site ele foi retirado do ar. Mas ele recomenda, né? O Dr. Mercola, ele trabalha com medicina integrativa, com práticas naturais, e o que se recomenda no site dele, né? Crianças não devem usar celular ou serem expostos a aparelhos sem fio, wireless, né? Aos aparelhos sem fio, porque o cérebro, o crânio das crianças, ele é fininho. Então, aquela radiação que demora mais a entrar no crânio de um adulto, ela entra muito mais rapidamente no crânio de uma criança muito pequena. Então, outra sugestão é reduza o uso de celular, de telefone sem fio e de wireless, porque eles emitem radiação mesmo quando não estão em uso. Tá? Então, na medida do possível, reduzir o uso desses dispositivos. Usar telefone de linha em casa ou no trabalho. Dormir longe do celular. Isso todo mundo pode fazer. Você dorme num quarto e bota o celular na sala. Tira o celular do quarto onde você dorme. Quando for dormir, se tiver televisão no seu quarto, desliga a televisão da tomada. Né? Não basta só desligar no botão. Evite carregar celular junto do seu corpo. Carrega uma bolsa
Bota ele dentro de uma bolsa, mas não coloca ele no bolso, né, junto do corpo, porque ele vai facilitar a penetração da radiação no seu corpo. E se você puder falar no Viva Voz ou usar um dispositivo para manter o celular longe da sua orelha, isso é melhor, tá? Então, saindo da contaminação do ar, a gente vai para a contaminação das águas, né? Então, a gente está vendo por que é tão fácil ter uma doença crônica hoje em dia, né? Então, essa doutora, essa professora aqui, Sônia Corina Hess, ela é engenheira química lá da Universidade Federal de Santa Catarina e ela é professora. Então, ela fez uma pesquisa em 2018, olha, há pouco tempo, né? Ela fez uma pesquisa em 2018 e ela viu 26 amostras de diferentes cidades do nosso país. E o que ela viu? Água tratada, tá? Assim, aqui no Rio a gente tem a SEDAI. Então, a SEDAI trata a água e manda para a nossa torneira. Essa que a gente usa na pia, no banheiro, para escovar dente e tudo. Então, ela fez pesquisa em 26 amostras de diferentes cidades, incluindo São Paulo, Rio, Santa Catarina, Ceará, de diferentes partes do país, né? Águas tratadas, ou seja, que as companhias dizem que está boa para a gente, né? E as concentrações de tudo vai muito além daquilo que é permitido. Então, ela viu metais pesados, ela viu hormônios, agrotóxicos e muito mais que eu vou mostrar para vocês. E o que ela falou? Essa carinha dela de poucos amigos aí na foto, ela estava numa audiência pública denunciando isso, né? E imagina para uma pessoa que é especialista, que conhece o assunto a fundo, vendo o que está sendo fornecido como água para nós bebermos, para nós lavarmos os nossos alimentos, para nós cozinharmos, né? Ela não pode estar com cara de muitos amigos mesmo. Então, ela fala que as companhias, elas adotam processos inócuos e obsoletos, ou seja, que não servem, que não resolvem o problema, que já estão ultrapassados, que seguem protocolos defasados, protocolos de 40 anos atrás, 50 anos atrás, e parâmetros científicos superados, ou seja, aquilo que eles consideram que está bom cientificamente, que eles dizem que cientificamente está bom na água, aquela quantidade determinada, já foi ultrapassado, já foi superado. Mas as companhias continuam usando processos da década de 50. Então, o que chega na nossa torneira, gente? Medicamentos, hormônios sintéticos. As mulheres usam reposição hormonal, usam anticoncepcional, e tudo isso vai para a água, né? Metais pesados e compostos orgânicos nocivos à saúde e ao meio ambiente. Entre eles, o agrotóxico glifosato. Eles estão nas águas aparentemente puras e cristalinas que chegam às torneiras da população. Isso, de novo, a professora falando. Para vocês terem uma ideia, o glifosato ele é um agrotóxico, um defensivo, como chamam, usado na soja do Brasil, né? E a quantidade de glifosato permitida no Brasil é muito maior do que a quantidade de glifosato permitida na Europa, por exemplo. Então, para vocês verem que os parâmetros estão comprometidos, né? Medicamentos e plástico também estão nas nossas águas, tá? Nas 26 amostras colhidas, todas as amostras, todas, tinham medicamentos e substâncias usadas na indústria plástica. Então, a gente tem o acetaminofém, o ácido acetilsalicílico, o diclofenaco para inflamação, os hormônios sintéticos, o bisfenol A e os fitalatos, eles são microplásticos. Eles entram no nosso corpo e eles vão ocupar o local dos nossos hormônios. Então, a gente vai ter dificuldade hormonal, problemas hormonais, por conta da água que a gente está bebendo, entendeu? É muito fácil ter problema hormonal por conta da água, desses microplásticos, porque eles não são filtrados nos nossos filtros. Então, e o bisfenol A está onde? Nos recipientes para armazenar comida e garrafas de plástico. Quando aquecidos, eles liberam BPA no alimento ou na água. Então, cuidado quando vocês forem comprar. É muito fácil. Assim, hoje em dia, essas embalagens de plástico,
elas vêm escrito lá, quando você for comprar uma embalagem, você vê atrás lá, se é livre de BPA, livre de fitalato. E aí você só compra se tiver. Eu fui numa dessas lojas que vende produtos baratinhos e queria comprar essas embalagens de plástico lá para casa. E eu virei. E eu já falei com o vendedor, ó, eu quero embalagem, caixinha plástica sem BPA. Aí ele foi e me mostrou. Isso é uma prática super comum entre os vendedores. É só a gente estar ciente de que a gente quer uma embalagem sem BPA e sem fitalato, tá? Bom, o que esses hormônios sintéticos que são ingeridos na água fazem conosco, né? Nas mulheres, endometriose, câncer de mama e de útero. Câncer de mama, gente, explodiu no mundo, né? Antigamente não existia tanto. Hoje em dia todo mundo conhece uma pessoa que tem câncer de mama. Por quê? Porque a gente está vivendo num mundo tóxico, a verdade é essa. Então a gente tem que ficar driblando, né? Para poder melhorar a nossa saúde. Os homens, o que a gente observa? Diminuição da libido, diminuição na contagem de espermatozoides, crescimento da mama. Tudo isso vem na água, por causa desse excesso de hormônios que tem, que a professora denunciou. Então, o BPA hospitalato, a gente já falou, né? O bisfenol A, o BPA, ele está associado, além das alterações endocrinológicas, ao câncer de mama, próstata, pâncreas, né? E os fitalatos estão associados, de novo, a câncer de mama, infertilidade masculina, resistência à ação de insulina, obesidade, processamento de informações mais lento em bebês, isso já foi provado, né? Então, o que fazer? Eu já falei, né? Olhar o rótulo das embalagens que a gente comprar, tá? Evitar usar em casa, se você puder. Evita botar a sua água numa garrafa de plástico. Passa a usar a garrafa de vidro, né? Usa o vidro no que você puder e evita o plástico. E quando for adquirir uma embalagem, compre uma embalagem livre de BPA. Cloro, né? Isso já foi denunciado também, né? O excesso de cloro na água, né? A nossa água é muito clorada, não precisava ter tanto cloro. O excesso de cloro está associado a câncer em vários locais, câncer de rim, de bexiga, de vias urinárias, são os mais comuns, né? E isso já foi denunciado também. Quando a pessoa toma banho quente, aquele vapor, ele absorve, o corpo absorve muito mais. O vapor de um banho quente pode conter até 20 vezes a concentração de cloro em relação à água da torneira. Então, quando você toma banho quente, toma um banho quente rápido, para você não ficar absorvendo muito cloro da água, tá? Algumas pessoas, elas colocam no seu chuveiro do banheiro um filtro de cloro. Ele custa mais ou menos R$150. Para quem pode, a gente recomenda, tá? E vende no Mercado Livre, assim, não é uma coisa difícil de conseguir. O flúor, que também vem em excesso, né? Ele está associado ao aumento do Alzheimer, aumento de produção de proteína beta-amiloide, que é a proteína que se forma na doença de Alzheimer, em excesso. E aí prejudica os neurônios. Na tireoide, ele tem uma ação antagônica ao iodo, ele vai antagonizar o efeito do iodo, e aí ele pode fazer com que a tireoide funcione menos. Então, a gente vê pessoas com hipotireoidismo, né? Ele está associado à infertilidade, a problemas renais, problemas no fígado e a câncer nos ossos. Então, tudo isso, gente, foi denunciado pela professora, né? E isso está acontecendo aí na nossa água, está em excesso na nossa água. O alumínio, os sais de alumínio são usados nas estações de tratamento e permanecem na água. A ingestão excessiva de alumínio faz acúmulo nos ossos, nos rins, no cérebro, problemas renais, anemia e alterações neurológicas. Então, hoje em dia a sociedade está muito mais ativa. Eu acho que as redes sociais vieram para... ajudam muito. Então, o ativismo em relação a essa questão da saúde, ele tem que ser mesmo
tem que ser maior, sabe? É a população que tem que exigir que a SEDAI melhore a qualidade da sua água, da água que ela fornece para a gente. Enquanto a gente pode, a gente vai driblando isso. Mas é a sociedade que vai conseguir melhorar a qualidade da sua saúde junta, entendeu? Então, vocês fazem parte de um grupo de pessoas que está se informando, de pessoas que estão aprendendo. De uma certa forma, vocês são formadores de opinião. Porque quanto mais uma pessoa estuda e aprende, mais ela é capaz de influenciar ao seu redor. Então, é a sociedade que tem que ir para cima da SEDAI e das companhias de água dos diferentes estados do nosso país, entendeu? Porque é um absurdo. O nosso corpo é 70% de água. E olha a água que está entrando no nosso corpo. Vocês acham que isso vai trazer saúde para a gente? Não pode, né? Então, agora, seguindo em frente, outra coisa que dá para a gente fazer é evitar o sedentarismo, né? Se tivesse uma pílula da longevidade e da saúde, essa pílula ia conter tudo que o exercício físico pode fazer no organismo. Porque o sedentarismo, a falta de exercício físico, está associada a todas essas doenças. Obesidade, diabetes, doenças cardíacas, osteoporose nos ossos, câncer de cólon, que é do intestino e da mama, sarcopenia, que é a perda de massa e de função muscular, declínio cognitivo, que é a parte cerebral, e dependência para o dia a dia, para realizar as atividades do dia a dia. Então, o que a gente pode fazer? A gente tem que fazer exercício, a gente tem que fazer atividade física, até o último momento da nossa vida. Então, se você se tornou sedentário na pandemia por necessidade, porque foi proibido, já passou da hora de voltar a fazer atividade física. Entendeu? A gente tem que fazer exercício físico. Faz em casa, faz na praça. As praças estão cheias tem professores oferecendo ajuda para quem quer, né? Dando aulas. Aqui mesmo na nossa Centro de Saúde, nós temos um trabalho de exercício físico, de atividade física com os alunos daqui da comunidade. E uma outra coisa que causa doença é o baixo apoio social, que também depende da gente, tá? Apoio social é o quê? É a satisfação com o apoio que a gente recebe de outras pessoas ou da comunidade onde a gente vive, né? Os laços sociais, esses vínculos, eles favorecem a adaptação ao estresse, eles diminuem a ativação do sistema nervoso autônomo, que está associado ao aumento de cortisol. Lembra do estresse crônico, aumento de cortisol, liberação crônica? Então, quando uma pessoa ela tem uma interação social, ela tem amigos, ela tem uma boa relação com a família e com a comunidade, ela fica mais adaptada. Então, isso melhora o apoio social. Quando a pessoa tem uma percepção ruim, um apoio social insatisfatório, isso é um fator de risco para doenças e para mortalidade, tão importante quanto outros fatores. Aqui em Manguinhos, em 2010, eu fiz uma pesquisa com 180 casos, e a gente viu que 25% deles relatou apoio social insatisfatório. E a presença de baixo apoio social dobrou o risco de depressão nessas pessoas. Lógico, baixo apoio social, inflamação crônica, doença crônica. No nosso caso, a gente pesquisou depressão e a gente viu que ela dobrava o risco de depressão naquelas pessoas que referiam baixo apoio social. Então, aqui só uma mostrinha de como é que a gente identifica baixo apoio social, né? Se você precisar, com que frequência você conta com alguém? Aí você vai responder. Nunca, raramente, às vezes, quase sempre ou sempre. Então, se você precisar, com que frequência você conta com alguém que te ajude se você ficar de cama? O que você responde? É para você pensar. Nunca, raramente, às vezes, quase sempre ou sempre. Então, para te levar no médico, para te ajudar numa tarefa diária se você ficar doente, para fazer uma comida se você não puder preparar, para te ouvir quando você precisar falar, alguém que você precisa desabafar, você tem. Com que frequência você conta com alguém para fazer isso, né? Em quem confiar ou falar dos seus problemas mais íntimos quando você está com alguma dificuldade.
né? Que compreenda os seus problemas. Alguém que você saiba que, eu tenho certeza que com essa pessoa, com esse grupo, eu vou poder falar, eu vou poder me abrir. Né? Com quem distrair a cabeça, com quem relaxar, para se divertir. Então, se você responde quase sempre ou sempre, você é uma pessoa que tem bom apoio social. Você responde nunca, raramente ou às vezes para alguma dessas questões, você está com baixo apoio social. E aí, gente, é hora de agir, né? É hora de mudar, entrar em grupo, participar, procurar pessoas, reatar laços, pedir desculpa para quem tem que pedir desculpa, perdoar quem tem que perdoar. Resiliência é isso, né? E isso ajuda a gente a ter um melhor relacionamento. Outra coisa que ajuda na saúde, eu não estou controlando a hora, gente. Acho que já passou, né? Estamos terminando, tá? Outra coisa que ajuda é espiritualidade e religião. Quem tem uma vinculação com o alto, com Deus, com alguma religião, isso já está mostrado que essas pessoas têm mais saúde, mais sensação de bem-estar. Tem mais sentido de esperança, significado e propósito de vida. Então, ter uma ligação com alguma coisa no alto, pode ser Deus, enfim, cada um escolhe um caminho, né, para chegar, para ter essa percepção. No Alcoólicos Anônimos, eles não falam de Deus, mas eles, nos 12 passos que eles seguem, um dos passos implica em entender que tem alguma coisa maior que vai ajudar na hora que precisar, que vai ajudar a vencer o vício. Então, ter essa percepção de que tem alguma coisa maior que nos ajuda, isso ajuda a gente a melhorar a saúde e o bem-estar. Porque ajuda no controle interno de estados emocionais negativos. Então, se acontece alguma coisa ruim, eu sei que tem algo que vai me ajudar, isso melhora a minha emoção. Então, gente, por que a gente adoece? Alimentação inadequada, estresse crônico, poluição eletromagnética, sedentarismo, baixo apoio social e pouca atenção à espiritualidade. Revertendo isso, modificando isso, fazendo pequenas modificações, a gente consegue melhorar a saúde da gente. Qualidade de vida na velhice, uma qualidade de vida ruim está relacionada à dependência de outras pessoas e à perda de papel social. Então, quando vocês estão assistindo uma aula, quando vocês estão falando com pessoas, ensinando o que vocês aprendem, vocês estão exercendo um papel social. E isso é muito, muito importante para a qualidade de vida. A gente pode não perceber, mas quando a gente está ensinando alguém, falando alguma coisa, participando, nós estamos cuidando da nossa qualidade de vida, tá? A qualidade de vida boa, ela está relacionada à independência e autonomia, né? Capacidade de gerir a própria vida, de sair, de fazer as coisas. A boa saúde, mantendo as doenças crônicas sob controle. A manutenção de laços sociais. E é um sentido de conexão com algo sagrado, que pode ser com o universo, pode ser com Deus, pode ser com a família. Cada um tem um sagrado, né? E para terminar, a gratidão. Gratidão é uma sensação prazerosa que acalma a mente. Ela promove o estímulo ao autoconhecimento e promove uma valorização do que se tem. Então, quando a gente valoriza o que a gente tem, automaticamente reduz-se a ansiedade por aquilo que a gente não tem. Tudo que eu tenho me satisfaz. Então, eu não vou ficar correndo atrás de coisa do que eu não tenho. Eu vou desejar, eu vou trabalhar, mas não vou sofrer, não vou ficar ansioso pelo que eu não tenho. A gratidão, ela melhora o sono, ela reduz o estresse, os pensamentos negativos e aumenta a percepção positiva sobre si e sobre o mundo. Ela fortalece os relacionamentos, né? Porque a pessoa percebe mais, ela se sente mais valorizada, se sente mais amada. E ela também, a pessoa que é grata, ela consegue compreender melhor os erros alheios. E ela passa a ter hábitos mais saudáveis. Então, como é que a gente exercita a gratidão? Isso pode ser treinado, né? No dia a dia, a gente pode treinar o exercício da gratidão.
todos os dias a gente deve reconhecer as nossas conquistas materiais, as nossas conquistas subjetivas e agradecer por elas. Então, nesse exato momento, pensa numa coisa pela qual você é grato. Né? Eu aqui sou grata pela minha família, eu sou grata pelos meus amigos, eu sou grata por ter uma sala com colegas que me querem bem. Então, eu sou grata por poder comer uma comida gostosa. Então, cada um deve ser grato. Sou grata por poder enxergar, né? Por poder estar falando com vocês. Isso me dá gratidão também. Então, reserve um momento do dia para agradecer. Assim, o seu cérebro criará um compromisso com essa prática. Quem quiser, pode registrar no papel. Pode mandar uma mensagem para alguém. Olha, eu sou grata porque você está na minha vida. Eu sou grata porque você fez isso para mim. O exercício diário vai ampliando a nossa percepção de gratidão. E aí isso faz o quê? Melhora a nossa relação com o mundo, tá? E também, lembre-se dos momentos do seu passado pelos quais você é grato. A gente tem que ser grato pelo nosso passado, né? Pelos nossos ancestrais que nos deram a vida. Tudo isso é uma forma de exercitar a gratidão, reduzir o estresse, a ansiedade e a inflamação, que vai causar doenças crônicas. Então, o caminho para uma boa qualidade de vida na velhice passa pela manutenção do equilíbrio entre as potencialidades e as limitações, que são inevitáveis do processo de envelhecimento. Eu estou aqui conversando com vocês, eu estou de óculos, né? Eu tenho 61 anos, eu não poderia estar sem óculos. Passa pela manutenção da autonomia, da independência, da elevada autoestima, da participação social com papéis significativos. E um sentimento de pertencimento e gratidão. Então, vocês estão numa aula, num curso, né? Vocês estão participando, vocês estão tendo um papel significativo na sociedade. E vocês estão com autonomia. Então, vocês estão num caminho para uma boa qualidade de vida. É só ir ajustando o resto das coisas que nós falamos aqui para vocês poderem encontrar o caminho, tá? E eu agradeço, sou grata por nós estarmos juntos nesse momento. E obrigada por vocês terem assistido. Eu finalizo aqui, tá bom? Bem, então vou aproveitar e agradecer a doutora Valéria pela tá... pela aula. Né? E como é que eu faço para eu... agradecendo aí bastante a ela por essa excelente aula que nós tivemos hoje, né? Tá aqui. E vocês podem tirar dúvidas, né? Gracinha, Regina, Ana Lúcia. Oi, estou aqui. Ana Lúcia. Adorei a aula porque eu ensinei a minha pós em gerontologia, saúde do idoso, né? Então, é tudo que eu queria ouvir. Muito bom. Obrigada. Ana, você está habilitada para falar para os seus pares, para expandir isso, para falar. A gente tem que falar. No momento em que a gente adquire um conhecimento, a gente fica responsável por passar isso para os outros, sabe, gente? Nós somos... o Pequeno Príncipe, né, fala assim, você é responsável por tudo aquilo que cativa, mas nós somos responsáveis pelo conhecimento que nós temos. Nós temos obrigação, é uma obrigação, né, social de passar isso adiante. Nesse momento, nós estamos numa sala aqui de pesquisadores e os meus colegas estão tendo a paciência comigo de me ouvir falar, porque a gente não tem uma sala separada, mas nós somos pesquisadores aqui na Fiocruz. Então, a gente estuda, aqui, a gente produz conhecimento, a gente compartilha isso, mas não precisa ser um pesquisador para compartilhar conhecimento. O que a gente aprende, a gente pode passar adiante, passa para o vizinho, passa para o filho, né? A gente passa a vida inteira ensinando o filho. Então, vamos passar adiante. É extremamente importante o apoio social na velhice. Extremamente importante, gente. É verdade. Se vocês saírem daqui com essa questão do apoio social, eu já estou bem feliz. E se vocês lembrarem de não fritar e tostar a comida também, eu já vou me dar por satisfeita. Adorei essa parte. Obrigada. Nada.
Gracinha, Gratidão. Gratidão, Graça, por você estar aí assistindo e que você possa levar isso para a sua vida e das pessoas que estão em volta de você. Amém. Assim que eu conseguir andar direitinho, Valéria, eu vou lá para baixo participar com vocês. Então, começa a pensar nessas coisas. Você tem capacidade de buscar na internet informações para ampliar, né? Aqui a gente conversou um pouquinho, deu uma palhinha. Mas começa a ver assim, ó, água da bica para cozinhar nunca mais, tá? Tem que ser água do filtro para beber e para cozinhar. Nunca mais, porque se você botar aquela água que vem da bica na sua panela, na sua comida, você vai estar comendo todas aquelas porcarias que vêm na água. Porque não é a SEDAI que está pensando na dica. Tá gravando, né? Eu estou falando mal da SEDAI, mas estou mesmo, gente. Se a professora lá falou das 26 cidades, uma das cidades é o Rio, a gente tem que brigar para que a SEDAI nos dê uma água melhor, tá? Então, mas enquanto ela não dá, vamos cuidar de não cozinhar com a água que vem da bica, tá? Ter filtro, troca a vela do filtro sempre, não lava, quem lá tem filtro para lavar, enfim. A água é 70% do nosso corpo, então ela com certeza está contribuindo para as doenças. E a questão alimentar, né? Mudança de alimentação é um processo, ela não é de repente. Eu passei mais de um ano para deixar o leite, para partir para o leite vegetal, para conseguir me adaptar ao leite vegetal e reduzir o leite de vaca. Então, tudo isso é um processo. O que eu sugiro é que vocês se informem e vocês têm acesso, porque esse curso que vocês têm de busca na internet é uma pedra preciosa que vocês têm, sabe? Que vão lançar vocês para serem mais independentes, terem mais conhecimento, entendeu? E compartilhar com os outros, né? Regina, quer falar, Regina? Regina está quietinha. A Regina está quietinha, então a gente vai encerrar, tá bom? Obrigada, gente. Obrigado a todos. Bom dia para vocês. Muito Obrigado, professora mesmo. Valéria. Obrigado a todos. Gracinha, Regina, Ana. Muito obrigado por comparecerem, tá? Até a próxima aula, pessoal. Tchau. Professora Valéria, muito grata por você estar passando esse conhecimento, viu? Muito obrigada mesmo. Quer estar